A gente continua por aqui na nossa política nacional porque, em conversa com jornalistas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, negou que houve inércia por parte da Casa na tramitação do projeto que visa acabar com as saidinhas dos presos. Vamos ouvir esse trecho. Alguns desavisados e alguns demagogos atribuíram ao Senado inércia em relação a esse projeto quanto às saídas temporárias que foi aprovado na Câmara. Não houve inércia do Senado. O projeto chegou ao Senado, eu como presidente do Senado despachei a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, então ele não ficou parado o projeto no Senado, ao contrário do que alguns disseram. Na Comissão de Segurança Pública foram realizadas reuniões, audiências, foi apresentado um parecer pelo senador Flávio Bolsonaro, há um pedido de vista que é regimental, então há o trâmite normal de um projeto de lei que não é só sobre saída temporária, é sobre outros institutos penais também. E o Ministério Público de Minas Gerais já havia alertado o Poder Judiciário sobre o risco de manter nas ruas o homem que matou o sargento da Polícia Militar, Roger da Cunha, com um tiro na cabeça. O crime aconteceu durante uma abordagem em Belo Horizonte na última sexta-feira. O criminoso, condenado a 13 anos de prisão por roubo, estava em liberdade condicional desde março de 2023. Em pelo menos 3 saídas, teria cometido novos crimes, o que levou o Ministério Público a pedir que ele voltasse ao regime fechado para terminar de cumprir a pena. Os promotores de justiça argumentaram que o princípio da dúvida a favor do réu não poderia ser usado à torto e à direita e que a segurança da população poderia ser colocada em xeque. A gente está acompanhando nessas imagens que você vê aí exatamente esta ocorrência em Minas Gerais que reacendeu o debate sobre a manutenção ou não da saidinha. Nós vemos aí imagens do sargento Roger Dias, da Polícia Militar de Minas Gerais, inicialmente perseguindo uma pessoa que estava em investigação e que, gritando, para quem teve a oportunidade de ver esse vídeo com o áudio, gritando para ele parar, mas ele não para e quando o sargento chega próximo a ele, é surpreendido por 2 tiros na cabeça neste momento da imagem. Logo na sequência, a gente vê um colega policial do sargento chegando, é claro que ainda visualizando o ambiente para ver se estava em situação de segurança, mas logo se aproxima do sargento já caído e ali aparece na imagem transtornado, ele levanta as mãos, chama um outro colega da polícia para socorrer o colega sargento que infelizmente faleceu no último domingo. Isso pressiona o senador Rodrigo Pacheco ainda mais para pautar a discussão sobre o fim da saidinha, inclusive porque o senador Rodrigo Pacheco é do estado de Minas Gerais, onde esse vídeo repercutiu, de onde veio esse vídeo. E vamos lembrar que o senador Rodrigo Pacheco pretende ser governador do estado de Minas, então agora ele tem contra si não só o clamor de muitos que já pediam ao Senado Federal para pautar a discussão, mas também da população mineira. Rafael Macris, como você vê essa questão, em especial porque nós estamos falando sobre alguém que matou o sargento da Polícia Militar e que tinha manifestação do Ministério Público dizendo que era perigoso manter ele na sociedade. Bom, Coba, primeiro que, na minha opinião, não é uma inércia do Senado que aconteceu lá em Brasília. Para mim, é uma visão completamente deturpada que a esquerda tem sobre segurança pública aqui no Brasil. É claro que eles estão seguindo os ritos regimentais lá dentro do Senado, mas sabe quem foi que pediu vista para que esse projeto não fosse apreciado lá dentro o mais rápido possível? Foi um senador do PT. Aqui em São Paulo, nós tivemos quase 35 mil presos com direito à saidinha, né? Desses 35 mil presos que saíram para poder curtir o Natal na cidade, para poder curtir o Ano Novo, as festas aqui no estado de São Paulo, 1.500 não retornaram. Dos 35 mil que saíram, 1.500 não retornaram. Desses 35 mil presos em saidinha, 712 detentos foram recapturados, descumprindo as regras para poderem permanecer nas ruas. Desses recapturados, 81 estavam cometendo crimes. Isso só aqui no estado de São Paulo. Ou seja, centenas de criminosos aproveitaram esse direito da saidinha para sair pelo Brasil matando, roubando, furtando, cometendo crimes, colocando as pessoas de bem com medo de sair às ruas, causando o terror nos grandes centros urbanos aqui do nosso país. Nós tivemos esse caso em BH do policial que trabalhando, pai de família, que tomou um tiro na cabeça
Nós tivemos outro caso também aqui no estado de São Paulo, mais precisamente em Campinas, em que um outro preso que estava em saidinha matou uma cozinheira do hotel em Campinas. Ele matou uma cozinheira. E sabe por que esse rapaz aí estava preso? Por que esse bandido, esse marginal estava preso? Porque ele havia matado a sua companheira em 2018. Ou seja, nem 5 anos na cadeia após matar sua companheira, ele saiu às ruas de novo por conta de saidinha e matou uma cozinheira inocente em um hotel aqui em Campinas. Isso é um completo absurdo. E daí a gente vê um monte de gente falando, não, isso daí é pra gente ressocializar, é pra ressocializar os presos. Meus amigos, a gente tem que ter prioridade. Não adianta você querer limpar uma casa, não adianta você querer decorar uma casa, pintar as paredes de uma casa, sem antes limpar, tirar aquilo que está quebrado, sem antes fazer uma organização primeiro. Não adianta você querer ressocializar os presos se a gente tem um monte de bandido por aí cometendo crime e nem punidos eles são. Ana Beatriz, quero te ouvir. Olha, ontem a gente falou bastante sobre isso e eu repito a minha opinião. A saidinha, ela tinha uma justificativa nobre e muito bonita se o restante do sistema carcerário funcionasse. Não adianta você isoladamente permitir a saidinha sem que, durante o período que a pessoa está na penitenciária e no cárcere, ela também esteja sendo submetida a mecanismos de ressocialização. Então, assim, a gente precisa, infelizmente, nesse momento, tirar esse benefício, porque ele não é utilizado para a finalidade para o qual ele foi instituído. São poucos aqueles que efetivamente saem na saidinha e passam as festas com a sua família, sem cometer crimes, sem passar recado e voltam para o cárcere normalmente. Então, hoje, a gente tem uma situação em que alguns vão sofrer as consequências por conta da conduta da maioria. A gente conversou aqui no programa hoje sobre equilibrar direitos. Nesse momento, não tem como você relativizar a morte de um soldado, de um policial que estava trabalhando para garantir a nossa segurança por conta de uma pessoa que, por incapacidade do sistema penitenciário, aliado a N outros fatores, sai e mata de novo. Não há outra saída. E aí, inércia do Senado. Gente, não sei de quem é a responsabilidade, mas tem que ter um mecanismo para fazer esse negócio voltar a tramitar. Paulo Loyola, a gente sabe que no nosso sistema constitucional a gente tem a ideia de uma finalidade de ressocialização da pena. A gente tem a finalidade punitivista, a gente tem a finalidade pedagógica, a gente tem a finalidade de recuperar a pessoa que vai presa. E a gente tem vários instrumentos para esse tipo de ressocialização. A gente tem a progressão de regime, a gente tem uma pena mais dura para aquele que é reincidente, como um incentivo da pessoa não voltar a delinquir. A gente tem a remissão da pena, que é um benefício que o preso tem de diminuir a cada 3 dias trabalhados ou 3 dias em que ele estuda, 1 dia da pena. Trabalha 3 dias, diminui 1 dia da pena. A gente tem visitas, inclusive íntimas, para os presidiários terem acesso o marido à esposa, o namorado à namorada e vice-versa. Então a gente tem muitos instrumentos, mas o instrumento em específico que visa a ressocialização do preso da saída temporária, de acordo com os números, interpretado de acordo com um tanto de pessoas que não voltam, um tanto de pessoas que praticam crimes durante o benefício da saída temporária, nos faz acreditar que este instrumento em específico de ressocialização faliu. E faliu em prejuízo da sociedade. Porque quando a gente vê imagens como a gente via há pouco, de uma pessoa que estava se utilizando do benefício e que mata um policial. Esse policial aí, Sargento Roger Dias, deixou uma esposa e uma filha de 5 meses. Eu sou pai de um bebê de 1 ano e 2. Fico imaginando um pai que não vai ter acesso à criação, ao crescimento, à vida do filho, ou da família, né? Da esposa e do filho. Além, claro, deles também de ser um filho, de deixar pai, mãe, imagino, irmãos. Quando a gente vê este símbolo, essa cena, que é um símbolo, que não é um fato isolado, que acontece muito durante as saídas temporárias, que colocam em risco, em situação de alerta à segurança pública, a gente não tem como não concluir, no meu ponto de vista, e quero te ouvir, de que a política de saída temporária no Brasil, diante dos fatos,
faliu e não deu certo. Paulo Loyola, quero te ouvir. Antes de tudo, lamentar demais a morte desse policial. Eu acho que a gente precisa realmente rever muitos dos processos brasileiros que expõem nossas forças de segurança a esse tipo de coisa. É absolutamente triste, lamentável que a gente ainda esteja vivendo isso no ano de 2023, mas como a gente já vinha falando, o processo de segurança pública brasileiro, ele é um processo absolutamente difícil e uma coisa que a gente fala muito dentro da gestão pública é que não existe solução fácil para problema complexo. Então, é importante dizer também que, ainda que a gente acabe com a saída temporária, isso não resolve o problema de segurança pública do Brasil. Vai resolver uma parte, vai dar conta de evitar. Acho que tem algumas mudanças que, do meu ponto de vista, seriam sim importantes. Acho que presos de alta periculosidade, líderes de facções, homicidas. Eu acho que a gente poderia rever esse processo. Agora, importante lembrar algumas coisas. E se eu estiver errado, doutora, por favor, me corrija aqui. Agora, a saída temporária, ela é concedida a presos que já estão num regime semiaberto. Ele não é concedido a pessoas que estão no regime fechado. E regime semiaberto, que é um processo que ocorre em diversas democracias do mundo e que reconhecidamente auxilia no processo de ressocialização. Acho que o Brasil investe pouco no processo de ressocialização. Acho que a gente poderia estar utilizando diversos elementos tecnológicos, como, por exemplo, tornozeleira, acompanhamento de um profissional da segurança ou de um assistente social, não sei qual seria a melhor solução no campo de segurança pública, para essas pessoas que saem. Agora, de maneira geral, muito ruim, porque já tinha também um documento do Ministério Público orientando a não deixar esse preso em específico sair. Então, só queria reforçar meus pontos aqui. Acho que existe tecnologia e a gente não usa. Falta política de ressocialização mais forte. Falta ouvir mais, talvez, o próprio Ministério Público e, sim, cabe rever em algum sentido isso. Agora, eu quero defender aqui os ritos legislativos e constitucionais, que não vai ser com gritaria, com pressão, com loucura, que a gente vai resolver o problema de segurança pública do Brasil. Problema complexo não se resolve com solução simples. Então, que os senadores debatam, que os senadores consigam, de fato, trazer dados que deem robustez à tomada de decisão e que, a partir disso, tomem uma decisão adequada.